Alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui para repartir alguma coisa da parte do Senhor, num final de semana tão intenso como esse que nós estamos concluindo nessa noite, né? O segundo encontro do ano. Que maravilha, glória a Deus por tudo, ver os irmãos servindo com alegria, justamente num período que nós estamos falando um bocado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, Atos 29, a missão continua, quer dizer, somos a mesma igreja, né? A mesma igreja que nós lemos no livro sagrado, é a igreja que nós servimos e somos parte dela hoje. Temos o privilégio de sermos parte desta igreja forte, ágil e poderosa. Queridos, esta semana eu e o Dorival nós estivemos lá no interior de Guaíba. Estivemos lá com boa parte dos pastores batistas do Rio Grande do Sul, reunidos ali, na reunião do Conselho Deliberativo, tá? Então foram momentos muito preciosos que nós desfrutamos ali. Muitos líderes das nossas igrejas batistas no estado que estavam presentes naquele lugar. E também, olha só, domingo passado foi um dia especial. Quantos pastores nós temos aqui essa noite? Vi ali, estava o pastor Luiz, né? Pastor Luiz Mário, lá de Encruzilhada. O pastor Ney, não sei se ele já foi ou está aí ainda. Já foi, né? O nome do pastor ainda é o pastor Jefferson, né? E temos o nosso pastor Roserley, porque domingo passado foi comemorado no Brasil o dia do pastor evangélico. Então eu quero convidá-los a dar uma forte salva de palmas pela vida desses homens, porque olha só o que diz a palavra. O que diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim, ó: e vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam a que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra que fazem. Uau! Já 1 Timóteo capítulo 5 verso 17, o mesmo apóstolo Paulo falou dizendo: dignos de duplicada honra sejam considerados os presbíteros que governam bem, especialmente os que labutam na palavra e no ensino. Então, glória a Deus pela vida desses homens, querido. A obra é de Deus, querido. Olha só, a obra é de Deus, mas Deus usa homens. Deus usa homens. Sabe para quê, meus irmãos? Para nos projetar para novos níveis de experiências com o sobrenatural. Deus usa homens. Por quê? Porque aqui na terra Ele deu a autoridade para os seres humanos. Por isso Deus não vai simplesmente chegar aqui e sair fazendo. Não, Ele vai agir junto com o homem. Por isso disse Paulo que nós somos cooperadores de Deus, hein? Cooperadores, porque Ele vai cooperar, né? Ele vai mover conosco. À medida que nós nos movemos, nos dispomos, o céu também se move conosco. Glória a Deus, então, mais uma vez, pelos nossos pastores. E queira Deus, né, que cada vez mais tenhamos pastores à nossa volta, hein, querido? Mais pastores. Eu estou numa expectativa, o desejo do meu coração. Espero que você, como igreja, esteja orando muito comigo, viu, querido? Esteja orando muito comigo, porque o sonho ainda é esse ano nós levantarmos mais pastores entre nós. Uau! Aleluia! Eu até comentei com alguns irmãos que nós ficamos num quarto, acho que era 5 ou 6 pastores ali reunidos, tinha diversos lugares ali,
E eu estou conversando com um pastor que com mais experiência que a gente, mais velho que eu, mais experiência, né? E aí nós estamos falando sobre ver novos pastores sendo levantados, né? E aí eu disse, pastor, eu sempre tive um sonho de ver pastores sendo levantados aonde eu estou. Sabe para quê? Para daqui a pouco, como numa corrida, aquela corrida de bastão, eu poder passar o bastão, sabe? Passar o bastão para alguém. Para quem? Para um filho da casa. Hein? Ah, meu Deus do céu. Passar o bastão para um filho da casa. E aí dizerem para mim, pois é, pastor, esse também é meu sonho. Olha só. E aí, mas aí tu já conseguiu? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus me ama muito. Eu me sinto um negrinho muito amado por esse pai. Ai, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque ele já me deu. Pois é. Eu tinha um lá. Quando eu fui falar com ele, ele sentou de 4 lá atrás. Dizia, eu não posso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu me senti privilegiado. Porque o servo de um talento, o Senhor já deu. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe, hein, querido? O próximo não vai ser alguém que está sentado me olhando agora, hein? Quem sabe, aleluia. Vamos orar, porque está escrito que é o Senhor mesmo que deu. É o Senhor mesmo que deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É o Senhor mesmo que levanta. Então, meu irmão, se tem algo quente aí no teu coração, viu, querido? Aumenta a tua expectativa no Senhor, que a tua hora vai chegar. Hein? Aumenta a expectativa, porque quem faz é o Senhor. Oh, aleluia. Não importa o que vai acontecer, não importa o que aconteça no percurso, mas hoje ou mais amanhã vai chegar a tua hora, viu, querido? Oh, é poderoso isso, maravilhoso. Uma segunda observação que eu gostaria de ter com vocês aqui, se não me engano, acho que faz 2 anos, né, que a Joselma e o Gediel tiveram aqui, né? Faz 2 anos isso, né? Não foi o ano passado, foi do retrasado, se não me engano, né? Que vieram os seminaristas lá do nosso seminário de Esteio, ficaram 10 dias aqui com a gente, né? Deve ser 2 anos. Agora, semana que vem, sexta-feira, vem mais 3. Vem mais 3 seminaristas que vão ficar 10 dias aqui conosco, servindo aqui na vida da igreja. Tá? Estamos preparando. Quando vieram a Joselma, que agora está lá em Guiné-Bissau, na África, servindo lá, tá? Eles acabaram envolvendo-se bastante lá com o pessoal de Lajeado, né? Serviram muito lá. E agora nós estamos preparando para que estas seminaristas, elas venham se envolver bastante lá com o pessoal em Vale Verde, com a nossa congregação ali no Vale Verde. Então esteja orando aí. Provavelmente no final do mês elas vão estar, uma delas vai estar ministrando aqui, assim como fez a Joselma quando eles estiveram aqui. E eu comentei com elas, conheci uma delas lá no encontro de pastores, e eu compartilhei da minha alegria, porque são todas muito jovens, inclusive uma é africana, é angolana, das que é para estar aí. Porque quando eu era garoto, era tudo que eu queria. Eu queria muito ir para um seminário. Eu queria saber da Bíblia. Sabe, André? Sabe, eu queria conhecer mais a Bíblia. Como é que é? Não tinha seminário na igreja. E eu falava com o meu pastor. E o meu pastor, não precisa dessas coisas. Para que estudar? Para que tu quer saber dessas coisas? Olha só como é que era a visão lá atrás, há 40 anos atrás. Tá entendendo? Tudo era limitado. E hoje, quando eu posso ver jovens com um coração em Deus, apaixonados por Deus, caracas, com disposição para se aperfeiçoar, para viver algo em Deus, isso me alegra o coração, porque era tudo que eu sonhava, tudo que eu desejei na minha juventude. E Deus me faz privilegiado, né? Estar envelhecendo, vendo outros jovens se levantando, né? Por quê? Porque a obra, ela é do Senhor. A obra não para, meu querido.
É por isso que eu digo, se você tem algo da parte do Senhor, uma semente aí no teu coração, meu querido, continua regando ela, viu? Continua regando essa semente, porque na hora certa ela vai brotar, ela vai florescer e o propósito vai se cumprir na tua vida. Oh, aleluia! Você precisa crer. Você precisa crer nisso, viu? Então, a partir da semana que vem, nossas seminaristas vão estar aqui conosco por 10 dias. Vai ser top mesmo. Estamos crendo, né? Que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Queridos, como já falei, estamos falando sobre Atos, a comunidade de Atos. Atos 29, a missão continua. Semana passada, nós ouvimos aqui uma reflexão forte, uma reflexão poderosa. Sabe, esse tema, ele tem me inquietado, tem mexido com o meu coração. Oh, meu irmão, e o meu desejo é que cada um de vocês que tem ouvido essas palavras, você que tem o aplicativo ali, a síntese da palavra, que vai para a célula, que esta palavra, ela seja produtiva no teu coração. Eu inclusive repliquei com alguns irmãos essa semana que na velha aliança nós tínhamos mandamentos por obedecer. Então a gente tem que fazer, por causa eu tenho que, tem que ser assim, assim não pode, é assim que pode e tal. Na velha aliança era assim, nós temos mandamentos. Então o que eu faço é por obrigação. Tudo aquilo que eu faço é por obrigação, meu irmão. Inclusive, se eu anseio ser uma pessoa abençoada, inclusive se eu almejo algo mais do Senhor, eu tenho que fazer algo. Esta é a marca da velha aliança. Só que agora, na nova aliança, eu não tenho mais mandamentos por obedecer. Sabe o que eu tenho, meu irmão? Eu tenho a direção do Espírito para seguir. Eu tenho a direção do Espírito. O Espírito fala comigo e eu tenho a liberdade de decidir. Eu quero seguir Ele, eu quero fazer o que Ele me diz. Oh, queridos, sabe, e aqui é que está o nosso desafio. Essa semana veio um jovem me procurar. Ele veio me procurar dizendo: pastor, eu preciso da tua opinião, pastor. Tem algo na minha vida, tenho decisões na minha vida e eu quero a tua opinião, pastor. E eu fiquei escutando ele. No final, quando ele parou de falar, chegou a minha vez, eu disse: meu garoto, eu não tenho nada para te dizer. Eu não preciso te dizer nada. Sabe por quê? Tudo que tu já me falou, a resposta que tu está procurando, ela já está dentro de ti. Tu já sabe! O Espírito está dentro do teu coração. Tu só não está conseguindo discernir. Tu só não está conseguindo perceber que o Espírito está dirigindo. Meu filho, é para cá. Que é a minha bênção, que é o meu favor, que é a minha presença, que é o meu fluir, meu filho. Meu filho, sensível, de maneira íntima, de maneira pessoal. Aleluia! Sem intermediário. Ele já está falando contigo. Sabe? E aqui que está o nosso grande desafio. Com tudo que nós temos ouvido nesses dias, sabe, com tudo que nós temos ouvido, meu irmão, é isso que nós precisamos, dessa sensibilidade, de perceber o que é que o Espírito do Senhor está falando à igreja hoje. Sabe, aí eu volto lá na outra ministração, antes do Roserley, que eu fiz. A outra ministração do ágape, a terceira parte do ágape, de por que a igreja de Atos, era o coração era um, sabe, eles eram pessoas diferentes, cada um tinha o seu olhar, cada um tinha o seu jeito de pensar,
Cada um tinha o seu jeito de reagir diante das circunstâncias. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nós não somos iguais. Nós reagimos diferente um do outro diante de uma mesma situação. Assim era com eles. Mas no que diz respeito à obra de Deus, no que diz respeito a Deus, o coração era um, meu irmão. Sabe por que era um? Por causa do Senhor. Por causa do amor ao Senhor, Dánata. Está entendendo? Uns eram mais calmos, mas ele estava cheio do Senhor. Ele estava transbordando no Senhor. Outros eram mais pedrão, mais enérgico. Se vinha mexer com ele, ele tinha resposta na ponta da língua. E se dependesse, se não depende como chegasse nele, até uma espada afiada ele tinha na mão para arrancar a orelha de alguém. Olha só. Aleluia. Mas até esse homem enérgico, violento em certos momentos, mas o coração estava cheio, o coração estava transbordando no Senhor, e isso fazia com que eles era como se fosse o coração. Aleluia. E aí, meu irmão, quando o Espírito falava, quando o Espírito direcionava, é para cá, meus filhos, todos eles iam para lá. Havia unidade por causa do coração no Senhor, mesmo sendo diferentes. Essa palavra me inquietou, essa palavra me inquieta até hoje. Ela me inquieta até hoje, porque nós vivemos um período onde a racionalidade é muito grande. O apelo à racionalidade é muito grande. O apelo à razão, ele predomina. É tão forte. Você pode ver as redes sociais. Todo mundo tem o direito de dar pitaco em tudo. Todo mundo tem direito de falar o que pensa. Mas todo mundo não gosta de ouvir o que precisa. Não é verdade? Ninguém gosta. Nós temos uma geração que é milindre. Nós temos uma geração que é sensível demais. Está entendendo? Nós temos uma geração que é Nutella demais. Ela é frágil demais. Ela é fraca demais. Nós temos uma geração que é infantil demais. Você tem que cuidar como é que fala com elas. Está entendendo? Falta aquela fibra, falta aquela energia, falta aquela convicção. Está entendendo? E essas questões, elas refletem, sabe no quê? Na nossa capacidade de ouvir a Deus e seguir a Deus como deveríamos. Está entendendo, meu irmão? Compromete. Por quê, pastor? Porque essa sensibilidade, ela nos faz preocupados demais com a nossa zona de conforto, com aquilo que nos interessa, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu concordo, com aquilo que eu quero. Não interessa o que Deus quer. Está entendendo? Em outras palavras, nos faz uma geração egocêntrica, egoísta. Então Deus fala, Deus quer nos dirigir, queridos. Vou fazer uma pergunta redundante. Tem filho amado aqui essa noite? Jesus disse: aqueles que são meus. Foi Jesus que disse: os meus. Presta atenção, queridos. Aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz. Eles conhecem a minha voz. Eles discernem a minha voz. Aqueles que são meus sabem quando eu estou falando. E é por isso que Paulo escreveu Romanos 8,14. Porque todos aqueles que têm essa direção, que têm esse guiar em suas vidas, é porque eles são filhos.
É porque eles são filhos de Deus. E isso é muito mais do que ser membro de uma congregação. Sabia disso? Ser filhos de Deus. Está entendendo? E era assim que vivia a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos ler. Preciso ser rápido porque aquele reloginho lá está andando. Atos capítulo 13. Versos 1 ao 5. Vamos continuar refletindo, Roserley, pastor Roserley, em cima da palavra da semana passada. Somente avançarmos um pouquinho mais. Olha o que diz o texto sagrado. Havia na igreja de Antioquia, olha aqui, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, olha só, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, olha aqui que forte, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito falava nessa igreja. Espírito Santo falava nessa igreja. Ele estava dizendo alguma coisa. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, eu creio que o mesmo Espírito que falava nessa igreja, ele está falando hoje também. Ele continua falando hoje também. Ele disse: separai-me agora. É o Espírito que está dizendo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Eles estavam servindo ao Senhor. Aqueles que estavam servindo ao Senhor estavam debaixo de um chamado. Aleluia. Isso me faz crer que se tem filho amado aqui, que está servindo ao Senhor aqui ou em algum lugar, eu quero dizer, esse é um homem, essa é uma mulher que também está debaixo de um chamado. Oh, aleluia! Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aleluia! Atos dos Apóstolos. Meu irmão, aqui está a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja que é o modelo, a igreja que é o padrão. E se nós hoje queremos viver igreja segundo o coração de Deus, precisamos ter os nossos olhos para essa igreja aqui. Precisamos olhar mais para essa igreja. Como é que essa gente vivia? Como é que eles viviam, igreja? Como é que eles viviam? Olha só, lá em Atos 1:8, o que está escrito? Vocês vão receber poder, vocês vão receber uma capacidade quando o Espírito Santo vier, e aí vocês vão ser meus representantes. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Vocês vão me representar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Olha só, os chamados, meu irmão, o homem chamado, a mulher chamado, tem uma missão a cumprir, tem um trabalho a realizar, tem algo para fazer, meu irmão. Está entendendo? Mas Deus é tão sábio que Ele reconhece que nós, no nosso braço, nós não temos capacidade de produzir algo que possa agradar a Deus. Nós somos falíveis, somos pecadores na nossa natureza, mas aí Ele mesmo derramou parte dele, o próprio Espírito dele, a vida dele dentro de nós. Para quê? Para nos dar condições de nós fazermos algo, de nós produzirmos algo nele que pudesse lhe ser agradável. Olha só, que pudesse ser agradável. E ele disse até a abrangência desta missão que os apóstolos tinham. Mas o que a Bíblia nos mostra? Que os apóstolos, meu irmão, assim como nós muitas vezes, olha a introdução que eu fiz, nós temos uma certa dificuldade de discernir esse guiar do Espírito Santo intimamente no nosso coração. O Espírito fala conosco, nós vamos lá e fizemos outra coisa.
Quer ver uma coisa, irmão? Quase 99% das nossas decisões, das nossas escolhas, são sem orar a Deus, são sem ouvir a Deus. Nós não ouvimos a Deus para 99% das nossas decisões. É segundo a nossa vontade. E o interessante é que os apóstolos, meu irmão, mesmo tendo uma direção de Deus, eles também fizeram isso. O Senhor deu a direção da missão até onde eles deveriam ir. Mas o que eles fizeram? Eles teimaram. Eles teimaram em ficar em Jerusalém. Eles teimaram em se preservar, queridos. Eles teimaram em ficar na zona de conforto. Não, deixa que o outro vai. Não, deixa que o outro faz. Deixa que o outro lidera. Deixa que o outro abra a casa dele. Não, deixa que o outro devolva o dízimo. Deixa que o outro oferte. Eles teimaram em ficar em Jerusalém. Está entendendo? O que aconteceu, meu irmão? O mau tempo chegou, a perseguição veio, e aí o que a Bíblia nos mostra? Que eles foram espalhados na marra, eles foram espalhados. Olha só o que aconteceu com Paulo. Paulo já foi bem diferente. Paulo, quando o Senhor falou, meu irmão, Paulo de pronto, ele se levantou, meu irmão. Ele se levantou, sabe para quê? Para fazer o que tinha que ser feito. Imediatamente ele se dispôs a se posicionar e ser enviado pelo Senhor aqui nessa igreja. E aí, meu irmão, algumas coisas que nós podemos aprender. Foi falado semana passada, a primeira delas, que os enviados do Senhor, a primeira coisa, eles são chamados. Primeira coisa. Mas a segunda coisa, meu irmão, que um enviado do Senhor, ele possui autoridade espiritual. Isto é, ele está autorizado, ele está liberado. Para quê? Para se mover na força e no poder do Espírito Santo. Uau! Você pode dizer amém? É por isso que, por exemplo, esse encontro, David e Júnior, né? Tinha horas que eles não tinham controle, mas a palavra que foi recebida: descansa no Senhor, porque vocês já foram autorizados a se mover na força do Espírito Santo. Havia uma autoridade por trás, apesar do David e apesar do Júnior, com suas limitações, mas eles estavam autorizados a se mover no poder e na força do Espírito Santo. Essas duas coisas nós aprendemos semana passada, e durante a semana nós ruminamos, compartilhamos nas nossas células. Quais células compartilharam essas ênfases essa semana? Levanta a mão aí, quem falou sobre isso na célula? Isso é importante, porque isso está falando de algo que é para nós viver. Isso está falando de algo que é para fazer parte da nossa vida. Não é para você apenas vir aqui, ouvir, puxa vida, que palavra gostosa, que palavra maravilhosa o pastor Roserley trouxe, e você vai para casa e esquece ela. Não adianta nada, não vai produzir fruto nenhum. Não, é para você ouvir, de permitir que ela queime no teu coração e faça a diferença no teu dia a dia. Só que, mais do que isso, meu irmão, se nós continuarmos olhando o texto, nós vamos ver que além de chamados, além de ser autorizado, nós podemos ver mais duas características na vida de um enviado do Senhor. Atos capítulo 3, versos 4 ao 6, olha o que diz. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava. Quem? Era o mendigo que estava ali pedindo esmolas na porta do templo. Pedro disse: olha para nós. E ele olha esperando dinheiro, esperando uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: olha, vou te falar um negócio, meu garoto. Tu está esperando uma esmola nossa, tu está esperando algo de nós. Eu não tenho nenhum dinheiro,
mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E o que a Bíblia diz? Que ele levantou e andou. Quando eu penso nisso, sabe do que eu me lembro? O testemunho do Vinícius domingo passado. Está ali com um enfermo que não está falando, está adormecido e por alguma razão é levado a orar e de repente é surpreendido porque essa pessoa pergunta: que oração? Era isso? Essa foi a pergunta? Mas que oração? Mas espera aí, é alguém que não está falando, é alguém que não fala. O que eu quero dizer? O que nós estamos aprendendo aqui, meu irmão? Que aquele que é chamado, que aquele que é o enviado do Senhor, meu irmão, eles possuem poder espiritual em suas vidas. Aquele que está autorizado pelo Senhor tem poder, meu irmão. Pedro e João, eles não tinham dinheiro. O homem esperava dinheiro. O homem esperava uma esmola. Ele não tinha, mas ele tinha a marca de um enviado. Eles tinham, aleluia, a presença do Senhor com eles. Meu irmão, quando Pedro e João, eles estão dizendo: olha para nós. Sabe o que ele está querendo dizer para eles? Gente, aqui meu garoto, meu garotinho, nós somos como aquela sarça ardente no deserto. A sarça, meu irmão, é uma planta comum, é uma planta sem valor em si. Só que tem um detalhe: não é apenas uma sarça, é uma sarça ardente, é uma sarça que arde. Arde aonde, pastor? Arde no fogo, aleluia. Só que é o seguinte: o fogo arde, mas não consome. O fogo está ardendo, mas não consome. É isso mesmo que ele estava querendo dizer para aquele coxo: ô meu guri, ô meu garotinho, tem um fogo aqui dentro de mim, tem um fogo que arde, mas ele não consome. Tem um fogo aqui dentro de mim, ardendo, queimando, a ponto que eu estou cheio dele, aleluia. Eu estou cheio dele. Sabe que fogo é este? Pentecoste na minha vida. Tem Pentecoste na minha vida. Sabe que fogo é esse? Tem o ágape de Deus queimando. Tem o ágape de Deus ardendo aqui na minha vida. Está aqui dentro de mim. Está entendendo? É isso que eu tenho. É isso que eu carrego. A vida, o poder, a unção, o amor do eterno, daquele que criou os céus e a terra. É isso que eu tenho. E é por isso que, vou te falar um negócio, eu vou te surpreender. É isso que eu vou te dar. Em nome de Jesus, te levanta e anda. Aleluia. O homem levantou, meu irmão. Está entendendo? Isso que ele carregava fez toda a diferença. Mas o que ele carregava? Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Porque Jesus mesmo disse: eu vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. É Jesus que falou. Lembro da minha introdução? Gente, nós não temos mandamentos para obedecer. Nós não temos lei para obedecer. Nós temos um Espírito Santo para seguir. E através do que o Espírito Santo está falando conosco? Ele fala conosco, queridos, através da palavra. É através da palavra. É a palavra que não deve estar longe, mas ela precisa estar nos nossos corações. Ela precisa estar no nosso coração, meu irmão. A palavra, e a palavra já foi liberada, que há poder. Aleluia! Oh, meus irmãos, está entendendo? Nós precisamos de mais da palavra nas nossas vidas. Precisamos de mais palavra de Deus ardendo, queimando, ocupando o nosso coração. Lá em Atos capítulo 12, verso 1, o que diz ali?
Por aquele tempo, hein? Que tempo? Tempo que esses homens estão vivendo isso. Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para quê? Para eles descansar, tirar uns dias de folga lá, sabe? Para eles fazer uma economia lá em casa. Não, está escrito na palavra, para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Perseguição na igreja. A perseguição, o problema na vida desses irmãos só aumentou. Só aumentou o problema na vida desses irmãos. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Aumentou o problema, mas eles não recuaram, eles não desanimaram, e de tal maneira foi que a igreja da época não parou de crescer. O problema aumenta, mas a obra avança, mesmo com prisões, mesmo com morte. Sabe o que aconteceu? Os enviados do Senhor, eles continuaram firmes, determinados, decididos e convictos. Sabe por quê? Porque havia um poder sobrenatural que os sustentava e os impulsionava. Meu irmão, nós como igreja hoje, é disso que nós precisamos. Precisamos voltar a essa consciência, meu irmão. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus, sabe lá na nossa empresa, sabe lá no nosso trabalho, meu irmão, a missão, ela é feita na força do nosso braço. Ei, Ricardo, lá depende da tua capacidade, meu guri. Lá tu tem que estar habilitado, tu tem que ter capacidade lá. Senão, o teu chefe vai te demitir. Você não vai cumprir a missão lá no trabalho. Só que a obra de Deus não é feita na força do braço. A obra de Deus, meu irmão, ela é feita na força e no poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! É na força do Espírito Santo, meu irmão. É que nós somos reconhecidos como enviados de Deus. Tá entendendo? Porque o poder é do Espírito Santo. Sabe para quê, queridos? Para quê, meu irmão? Para suportar pressão, para manifestar o sobrenatural. Senão a gente desiste. Por quê, pastor? Por quê? Porque literalmente é isso. O poder espiritual, meu irmão, é a capacitação, é aquela aptidão sobrenatural que o próprio Deus, meu irmão, Ele nos dá. Para quê? Para que nós venhamos viver cheios desse poder, cheios dessa graça, para que nós venhamos servir também, para que nós venhamos ministrar e para que nós venhamos lutar espiritualmente, meu irmão, com resultados que só o céu pode produzir. Só o céu pode produzir. E o que é isso, meu irmão? É como se fosse o próprio Jesus, o próprio Cristo, meu irmão, agindo hoje através de nós, homens simples, homens comuns, mas o Cristo da Bíblia, aleluia, continuando a obra que Ele começou há 2000 anos atrás, salvando, curando e batizando. E é para isso que nós precisamos crer, para ter essa atitude, para ter essa postura, para sermos esses homens, meu irmão e minha irmã. Os enviados, eles têm essa marca, tem poder de Deus na vida deles, porque é isso que não deixa um enviado do Senhor esmorecer. É isso que sustenta um enviado do Senhor, um chamado do Senhor, meu irmão. É isso que autentica a igreja, meu irmão, vencedora, a célula que prevalece, o homem, a mulher que prevalece. Sabe qual é que é? É aquele que se move no dia a dia debaixo do poder de Deus.
debaixo do poder de Deus. Por isso, mais uma vez eu repito, nós hoje precisamos desse poder nas nossas vidas e ministério para resistirmos a toda e qualquer pressão, a toda e qualquer aperto, a toda e qualquer intimidação e continuar avançando, continuar prosperando na missão que nós recebemos do Senhor. Só assim, meu irmão. Roma matava, aprisionava os cristãos. Olha só, o negócio era triste, meu irmão. O negócio era aterrorizador. Mas o que diz a Bíblia? Que a igreja cresceu e conquistou o mundo de então. Houve multiplicação de líderes, multiplicação de células. A igreja se multiplicou. Por quê, meu irmão? Por causa desse poder. Precisamos, mais uma vez, precisamos desse poder, meu irmão. Mas o detalhe, nós vamos desfrutar desse poder na nossa vida à medida que nós tivermos sede, à medida que nós desejarmos, à medida que nós buscarmos, meu irmão. É triste, mas ainda muitos irmãos ainda são naturais demais no seu entendimento da edificação da igreja. Nós somos muito dados, meu irmão, a lidar com as coisas espirituais, com as coisas que dizem respeito à vida da igreja de forma muito natural, e aí nós perdemos, meu irmão, nós comprometemos propósito, comprometemos chamado, meu irmão. Mas como disse, a obra de Deus não é feita na força do braço, mas é na força do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. E todo enviado de Deus, ele também manifesta o poder de Deus na sua vida. Aleluia! E aí eu pergunto, tem enviado de Deus aqui essa noite? Meu irmão, esse é o teu desafio durante a semana. Em fé ser esse homem, em fé ser essa mulher, homem de Deus, mulher de Deus, aleluia. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver como aquela sarça, assim como Pedro, pode olhar para mim, pode olhar para mim. Sou uma simples pessoa, sou um servo de um talento, mas tem algo que está queimando aqui dentro. Eu carrego algo que não é dessa terra, eu carrego algo que vem do céu, aleluia, e pode fazer a diferença na tua vida. Oh, aleluia! Mas também, para terminar, meus irmãos, é a consequência disso. É a consequência que todo enviado de Deus, que é chamado, que está autorizado, meu irmão, aquele que se move nessa confiança, ele manifesta poder de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem na vida dele, hein? Algumas pessoas olham e dizem, como é que tu consegue? Como é que tu consegue? Como é que tu ainda está de pé? Como é que tu ainda continua? Sabe o que acontece? O que acontece, meu irmão? Aleluia! A quarta característica, essas pessoas, essas células, sabe o que eles têm? Eles possuem frutos, eles produzem frutos. Atos capítulo 5, verso 14 diz assim, em número cada vez maior, homens e mulheres, eles criam, eles acreditavam no Senhor e lhes eram acrescentados a cada dia. O Senhor mesmo ia acrescentando, meu irmão. O que quer dizer com isso? Vidas eram transformadas, pessoas eram salvas, líderes, eram levantados. Estávamos lá no Passo do Sobrado, conversávamos com o Marcelo ontem. E aí, Marcelo, como é que está? Já está sendo gerado novos discípulos, novos líderes estão sendo gerados nessa célula. Como está o olhar em Deus nessa célula, Marcelo? Igrejas são multiplicadas. Por quê, queridos? Porque esta é a marca dos enviados por Deus, meu irmão. Era um número cada vez maior dos que criam. Sabe o que é isso, meu irmão? Era a manifestação do impacto que essa célula,
que essa igreja, ela produzia na sociedade. Havia um impacto. Ela marcava aquela comunidade, ela marcava aquela sociedade, está entendendo? E Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 12, verso 33, ele diz assim: gente, é pelos frutos que vocês vão ser conhecidos, é pelos frutos que vocês vão produzir. Então produzam, sejam frutíferos. Mas para ser frutífero, primeiro preciso ser chamado. Tem chamado aqui essa noite? Uau, aleluia. O detalhe, todo chamado tem uma autorização, ele tem uma permissão, meu irmão, para se mover, para sair da zona de conforto, para se levantar, meu irmão, para sair da comodidade. E quando esses homens, quando essas mulheres, assim eles se movem, o que acontece? Manifestam poder sobrenatural, manifestam o poder de Deus. Consequentemente, meu irmão, os frutos são manifestos, meu irmão. Os frutos florescem, meu irmão, e eles não retrocedem, eles avançam, eles prosperam. A célula prospera, a célula avança, a igreja prospera, a igreja se multiplica. Por quê, meu irmão? Porque tem chamados nessa igreja. Por quê, meu irmão? Porque tem pessoas que já estão liberadas pelo próprio Deus, aleluia, para se moverem no nome dele na terra. Aleluia. Vamos levantar em nome de Jesus. Aleluia. A igreja de Atos, a igreja dos enviados, a igreja dos comissionados. Senhor, meu irmão, hoje o Senhor, ele nos dá a oportunidade, está entendendo? Lá na nossa vida, na nossa casa, lá na nossa célula, de trazermos isso aqui para a prática. Aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos compartilhando durante a semana, na nossa célula, trazermos para a nossa vida prática. O que, pastor? Vivermos aquilo que essa gente viveu. Segundo os historiadores, meu irmão, no ano 300 depois de Cristo, todo o mundo conhecido daquela época, meu irmão, eles haviam ouvido da pregação do Evangelho. Eles haviam ouvido da pregação do Evangelho. E aí a pergunta, lá no nosso bairro, todos já ouviram falar do amor do Senhor? Das pessoas que estão conosco lá na escola, lá no trabalho, elas já ouviram falar do amor do Senhor? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura? Porque, queridos, nós fomos enviados com uma missão. Todo enviado, ele recebeu uma missão. Tem uma missão sobre a tua vida, e ela, meu irmão, só vai lograr êxito, ela só vai se tornar frutífera à medida que homens e mulheres como eu e você conseguir discernir a voz do Espírito Santo e seguir o Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo. Eu creio que durante a semana ele tem falado contigo muitas coisas, mas você tem ouvido? Esse garoto que sentou comigo esta semana, o Espírito estava falando, mas ele estava discernindo. Será que, como esse garoto, será que você tem discernido aquilo que o Espírito está querendo dizer para você hoje, em relação à missão que o Senhor tem para você? Será que você tem conseguido ouvir o que o Espírito está dizendo hoje? Eu quero te convidar para nós orarmos agora. Quero te convidar a orar, porque nesse tempo, perguntei, tem chamados aqui? Você concordou comigo? Eu sou um chamado. Eu sou um chamado. Mas os chamados estão ouvindo o que o Senhor está falando. Os chamados estão escutando, eles estão discernindo a voz do Senhor, eles estão se posicionando. Até porque agora, olha só, olha o desafio que nós temos depois desse encontro. 13 pessoas decidiram pelo batismo.
19 decidiram voltar para Jesus. Quem é que vai cuidar dessas pessoas? Quem é que vai consolidar essas pessoas? O que isso significa? Significa trabalho, significa mais responsabilidade. Mas um dia, diante de um momento como esse, Isaías, ele diz que ele viu o Senhor assentado em alto e sublime trono. E ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem é que eu vou poder usar? Com quem eu vou contar hoje? Ao que ele de pronto diz: Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Senhor, eu estou aqui, pode me usar, pode me usar. Eu quero te dizer, o Senhor está esperando. O Senhor está esperando a minha e a tua resposta hoje. Que resposta, pastor? Resposta de enviado. Resposta de enviado. Porque tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito. Então eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo e eu te desafio, sabe o quê? Lá na tua célula, à medida que o Senhor falar contigo durante a semana, procure o teu líder lá. Se você, quem sabe, não vai numa célula, procure um líder, procure a mim, procure o Roserley, procure o teu pastor e te apresenta para ele: pastor, eu sinto, tem algo me inquietando, eu preciso me levantar, eu preciso fazer algo que eu não estou fazendo hoje. Eu estou discernindo, eu estou ouvindo a voz do Senhor falar ao meu coração. Esse é o desafio para esta semana, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e faz a tua oração. Faz a tua oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos essa noite, porque nós cremos que tem uma porta aberta diante de nós. Tem uma porta aberta para o qual o Senhor nos comissionou. O Senhor nos convida a nos posicionarmos para que o teu evangelho ele chegue em mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, transformadas, e o teu reino avance nesse vale chamado Taquari e Rio Pardo. Senhor, e nós como igreja, nós nos posicionamos, nós nos colocamos para que o teu Espírito ele venha nos mover e venhamos viver os nossos dias como enviados do Senhor, em o nome de Jesus, e assim sermos uma voz profética agora, Pai, para auxiliar, apoiar esses 13 novos irmãos que tomaram uma decisão pelo batismo, para apoiar, para estar com esses 19 que decidiram voltar para casa, que decidiram voltar para os braços do Pai. Mas mais do que isso, Senhor, mas para também ser um instrumento para que o teu amor toque aquele visitante que está aqui essa noite, que ainda não conhece o teu amor. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição para ser esse instrumento, porque ele pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso colega de trabalho. Usa-nos, usa os meus irmãos, usa, Senhor, cada líder de célula aqui, cada líder, enche ele de convicção, enche ele de graça, enche ele, Pai, para que com ousadia esse líder, esse discipulador, ele se mova em o nome de Jesus. Eu oro agora também, Pai, pelos nossos irmãos que não estão aqui essa noite por causa das enfermidades desse tempo do frio, dos nossos irmãos que estão recolhidos em suas casas, acompanhando pela internet. Senhor, em nome de Jesus, consome o vírus no corpo dos meus irmãos, em nome de Jesus.
Nós oramos porque eles também fazem parte da família, porque eles também estão debaixo de uma palavra, estão debaixo da unção do Senhor. Então nós declaramos também sobre eles do favor do Senhor, da graça do Senhor, da unção do Senhor, para durante a semana manifestar o teu reino, manifestar o teu reino lá na célula, no trabalho, lá no bairro, serem canais. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos essa noite. Se você concorda comigo, você pode dizer amém. Oh, então em nome de Jesus, te prepara para aquilo que o Senhor vai colocar diante de você durante essa semana. Você é o enviado, é você. A palavra é para você, queridos. Você precisa crer. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você esteja vendo, você não vive por vista, você vive por fé, você vive por fé. Então creia na palavra e te mova em cima da palavra, e os frutos virão, e os frutos florescerão na tua vida, na tua casa, na célula, na tua equipe, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, mais forte que você puder. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dar rapidamente dois recadinhos aqui para vocês, para nós estarmos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, e todos aqueles que ouviram a palavra no dia de hoje, que os enviados, eles têm poder de Deus. Independente de onde você é, pessoal de Encruzilhada, pessoal de Camaquã, pessoal de Santa Cruz, de outras cidades representadas aqui, nesta semana eu tenho convicção e certeza que Deus vai colocar diante de você alguém para você exercitar esse poder, alguém para você orar, algum enfermo para você orar, da mesma maneira como Ele colocou aquele coxo diante de Pedro. Deus vai colocar alguém para você orar durante a semana, para você exercitar a palavra que você ouviu nessa noite. Amém? Amém, glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, e que essa palavra que foi passada aqui nessa noite, ela seja compartilhada em cada célula durante a semana. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão e desejar uma semana abençoada a ele, em nome de Jesus. Os visitantes podem passar ali com os irmãos ali na frente também. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui,
dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí!